Vamos ler agora a Santa Palavra de Deus com nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 25, do versículo 16, começa assim: Respondeu-lhe que não era costume dos romanos condenar-me alguns antes de ter confrontando acusado com os seus acusadores e antes de se lhe dar a liberdade de defender e de crime que não suportando. E no versículo 17 fala assim: Comparemos que aqui eu se adoro, logo dia seguinte ordenarei a reduzires esse homem, que era João que estava preso, né? E no versículo 18 fala assim: Apresentaram-se os seus recursos, mas não acusaram-os de nenhum dos crimes de que eu sou suspeito. E no versículo 19 diz assim: Eram só desavenças entre ele a respeito da religião, uma discussão a respeito de um tal Jesus morto que Paulo confirma está vivo. E no versículo 19 diz assim: respeito de tal Jesus já morto, o que Paulo afirma está vivo. No versículo 20 diz assim: vi-me aplexos quanto o modo de inquirir essas questões. Perguntaram-lhe: e querens lhe queria ir a Jerusalém a ser ali julgado. E no versículo 21 diz assim: Mas como Paulo apelou para o julgamento de importância, mandei que fique detido até o remeta a César. E no versículo 25 diz assim: E a Cripe disse: Esta fasto eu também desejo ir ouvir esse homem. Ao que ele respondeu: Amanhã virá. E no capítulo 23 diz assim: No dia seguinte, a Cripe merece apresentou-se que grande pombas e pompa e, entretanto, com os tribos e as pessoas demais revelanços e da cidade, na cidade a audiência foi também Paulo instruído por onde se festa. E no versículo 24 fala assim: Afastou-se e tomou a palavra, o rei dos vós que estáis aqui presente, vedes este homem contra que os judeus em massa com os grandes gritos vieram reclamar a morte tanto aqui como em Jerusalém.
E no versículo 25 diz assim: mas tem também averiguando que ele não fez coisa alguma dignas de morte. Entretanto, havendo essa apelados para importor testeminar, retente-lhe. E no versículo 26 fala assim: mas aquele não tenho nada possível que possa escrever em porar. Por isso mandei eu comparecer diante de vós, mormoramente diante de tua majestade, para que se essa audiência apure algumas coisas que eu possa escrever. Ele estava falando, né? E no versículo 27 diz assim, do capítulo 25, no versículo 27 fala assim: por si não parece realizar remetente um preso sem me mencionar ao mesmo tempo as acusações formuladas contra ele. Agora vamos passar para o versículo 26, né? Versículo 26. E continuando no versículo 26 diz assim: E Agripe disse: Paulo, tens permissão de fazer a tua defesa? Paulo então fez um gesto de mão, começou a sua justificação. E no versículo 2 diz assim: julgo-me feliz de poder hoje fazer a minha defesa, no tanto a presença do rei Agripe, de todo quanto me acusar os judeus, né? E no versículo 3 do capítulo 26 fala assim: porque tu conheces perfeitamente os seus costumes, e contravés, peço-te que me ouça com paciência. E no versículo 4 diz assim, Paulo falando, né? E na minha vida, desde a minha primeira juventude, tenha ocorrido muitas pátria em Jerusalém e conhecido dos judeus. E no versículo 5 diz assim: sem eles, disse, longe destas coisas, poderão testemunhar e vivo segundo a sua mais rigorosa demais religião, até como os fariseus. E os fariseus, né? E no versículo 6 fala assim: mas agora seu acusado em juízo por promessa de ver feita de Deus e nossos pais, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, com o poder dele, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos salvará e encaminhar o caminho para a nossa salvação. Todos aqueles que escutam, que vê, que crê, tem a salvação com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.